Olá pessoal, como falado no nosso vídeo anterior, nós estamos trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Com o tema rotatória. A nossa intenção hoje é a gente trazer duas situações que acontecem em rotatória, né? A primeira situação seria as normas que constam no nosso CTB, né? E quando a gente está acessando uma rotatória, quando a gente está saindo de uma rotatória, quando a gente está contornando por ela, né? Quais que são as normas que o Código de Trânsito Brasileiro determina que nós venhamos a cumprir, né? Então, a segunda situação aqui que a gente vai estar tratando é com relação a essa carreta, né? A gente vai estar falando sobre essa carreta aqui e esse coletivo aqui ao lado da carreta, que é uma situação que normalmente acontece no nosso dia a dia, mas muitas das vezes a gente toma uma atitude errada aí. E essa atitude errada que a gente vem a tomar pode custar muito caro, né? Tanto, digamos aí, para questão de bens materiais, como também vidas, pessoas, né? Porque nós que somos motoristas do transporte urbano, a gente está transportando pessoas, né? Então, a gente sabe que todo cuidado aí no nosso dia a dia é pouco. Então, assim, indo direto ao ponto, pessoal. Nas rotatórias não sinalizadas, a preferência de passagem é sempre do veículo que já está circulando pela rotatória, conforme determina a linha B do inciso 3 do artigo 29 do CTB. Tá, o que diz o artigo 29? O artigo 29 diz que o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedece às seguintes normas. E aí vem o inciso 3 dizendo que quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatórias, aí vem a linha B, aquele que estiver circulando por ela. Então aqui a gente tem uma situação aqui, que a gente tem uma caminhonete aqui, que já está circulando por ela, a gente tem um outro veículo lá, que já está circulando por ela também, esse carro está circulando por ela, aquele coletivo acabou de acessar, esse coletivo que está aqui acabou de acessar a rotatória, tem um aguardando lá, aqui ao lado a gente percebe que tem outro coletivo aguardando juntamente com os carros aqui, e esses outros dois aqui, que eles estão saindo, né, da rotatória, né? Então, ou seja, você está acessando aqui a rotatória, mas você está vendo que está vindo o veículo já contornando por ela, a preferência é do veículo que estiver contornando por ela, né? Inclusive, o Código de Trânsito Brasileiro prevê uma infração grave ao motorista que desrespeita, né, essa preferência aí, lhe penalizando com 5 pontos sua habilitação, além de multa de R$ 195. Punição prevista no inciso 1 da linha A do artigo 215. O que diz o artigo 215? Deixar de dar preferência de passagem, inciso 1, em interseção não sinalizada, a veículos que estiver circulando por rodovia ou rotatória, infração grave, penalidade, multa. No caso de ocorrer a coincidência de dois veículos chegarem ao mesmo tempo na rotatória, ou seja, né, a gente imagina que esse veículo aqui chegou aqui e o coletivo chegou ali. Qual que tem a preferência? A preferência tem aquele que estiver à direita. Então, ou seja, para esse carro aqui, a preferência é de quem estiver entrando por aquela via ali. Para esse coletivo aqui, a preferência é de quem? É desse camarada aqui. Então, ele tem que aguardar esse camarada aqui. Entendeu? Preferência é sempre
de quem está à direita. Quando sinalizada, as placas normalmente utilizadas são as placas de advertência R1, que é a parada obrigatória, R2, dê a preferência, e R33, que é sentido de circulação da rotatória. No caso de desobediência ao pare, né, a R1, o motorista infrator ele é penalizado com uma infração gravíssima de 7 pontos, mais uma multa no valor de R$ 293,47, pessoal, conforme prevê o artigo 208 do CTB. Já de dar preferência de passagem, inciso 2, nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência, é uma infração grave, penalidade de multa. Caso o motorista circule pela contramão da rotatória em desobediência à supracitada placa sentido de circulação na rotatória, R33, infringirá o inciso 2 do artigo 186 do CTB, cometendo infração gravíssima, cuja punição são 7 pontos, mais uma multa no valor de R$ 293,47. Então, pessoal, a gente falou aí sobre, né, o que seriam as penalidades para quem desobedece às regras aí a respeito de rotatória. Então vamos lá para a situação que a gente falou, que seria uma segunda situação aí que a gente ia simular com essa carreta aqui. O que acontece, gente? Acontece o seguinte: quando você está circulando por uma rotatória, o que eu sugeriria particularmente quando você está com um coletivo, com um veículo pesado, com um veículo grande, é você sempre acessar a rotatória pelo lado de fora da rotatória, né? Então, ou seja, o motorista está aqui, né? Em vez dele acessar a rotatória pela direita dele, ele acessaria a rotatória pela sua esquerda, ou seja, pelo lado de fora. Por que eu digo isso? Porque quando o motorista está com o coletivo em uma rotatória, está contornando uma rotatória, percebam vocês que a traseira do coletivo ela vai ficar sempre aqui coberta pela guia, calçada, meio-fio, enfim. Não tem nenhum veículo trafegando nessa região aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa região aqui, principalmente em rotatória, ela fica descoberta por esse camarada aqui, que é o retrovisor. Entendeu? Você não consegue ter acesso à traseira do coletivo para você saber se vai ter uma moto acessando aqui, se tem um carro acessando essa parte aqui, digamos assim. No caso, você está retornando pela parte interna da rotatória, né? Então, você está retornando pela parte interna, contornando pela parte interna da rotatória, pode acessar um carro aqui, né? E esse camarada aqui desprovido, né, de conhecimento ou de percepção, ele não vai entender que a traseira do ônibus ela tem um galeio, ela tem um jogo e ela vai fazer isso aqui. E nesse momento você está desprovido de visão aqui também. Nesse caso, você vai colidir sem dúvida com esse veículo que estiver aqui. Então, o que eu recomendaria fazer, né? E aí cada um faz da maneira que achar que é mais seguro. Mas na minha opinião, eu sempre gosto de proteger a traseira. Porque você protegendo a traseira aqui, você tem a visão, você vai se preocupar com a visão da frente e dessa lateral aqui. Essa aqui, você vai saber que ela vai estar coberta. É claro que sempre você precisa olhar. Nos dois lados do retrovisor, você sempre tem que estar olhando, né? Mas você vai ter menos coisa para você se preocupar, entendeu? E aí você acessou aqui a rotatória, você vai continuar fazendo ela, digamos que você vai sair lá aonde está aquele outro coletivo lá. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o seguinte: quando eu estou aqui acessando este ponto aqui, eu, além de estar com a sinalização devida, que é o uso da seta, né? Isso é muito importante. Tem motorista que não usa a seta, tem motorista que esquece de ligar a seta. A seta foi feita para uma finalidade, para que os outros que estão fora saibam da sua intenção. Como é que eles vão saber para onde você vai se você está dentro do coletivo? Você não vai conseguir gritar lá de dentro: vou para a direita. Então, para isso que tem a seta, mas tem muita gente que não usa.
E isso, inclusive, tem uma penalidade, código no CTB, o não uso da seta. Então, pessoal, o que eu faço? Eu, além de sinalizar com a seta, eu ainda coloco o meu braço para o lado de fora aqui e faço esse sinal, que eu estou acessando a esquerda, eu não vou entrar à direita. Para quê? Para que esse camarada aqui e esse aqui, ele segure para mim. Entendeu? Eu vou confiar 100% neles? Não, vou com cuidado. Mas com o braço para fora, eu reforço a minha sinalização, eu reforço a minha intenção para onde eu quero ir e como que eu vou fazer essa conversão, tá? E para finalizar, pessoal, que o vídeo já está meio longo aí, eu disse da condição da carreta aqui. O que que seria isso? Você vai acessar uma via, você vai acessar uma rotatória. Se esse camarada aqui, que ele já cometeu uma infração ali, que ele invadiu a frente do outro carro ali, que estava fazendo o contorno, a preferência era dele, ele já estava pela rotatória. Então ele cometeu uma infração aqui. Então, o que a gente não deve fazer nesse caso aqui? Parece bastante óbvio, mas a gente sabe que acontece. Tá? Em primeiro lugar, que na minha opinião ele está errado, ele está com um veículo enorme desse, né, pelo lado esquerdo da via. Na minha visão, ele vai acessar a rotatória lado direito da via. Por quê? Porque ele acessando o lado direito aqui, vai ocorrer naquilo que eu defendo, que é a traseira do coletivo, assim como a traseira do caminhão dele. Que a carreta fez isso aqui, o cara perdeu totalmente a visão. Retrovisor está verificando essa parte aqui e esse outro retrovisor aqui vai estar aberto para esse lado aqui, ó. Entendeu? Então, assim, ele acessou aqui a rotatória, você está do lado aqui, não entra junto. Se você entrar junto aqui, mas parece bastante óbvio. Sim, mas acontece. Se você entrar junto aqui, na hora que ele fizer essa conversão aqui, você pode até estar fazendo junto com ele aqui. Mas na hora que ele terminar essa conversão aqui, a traseira dele vai jogar em cima do seu coletivo. Entendeu? Então, qual que é a dica? Dica é sempre, você está do lado ou de uma carreta, ou vamos mudar a situação aqui. Você está do lado de um outro coletivo. Cara, o cara avançou aqui, segura aqui, deixa o cara ir, não vai junto. Deixa ele ir, porque se você for junto, é a mesma situação. Ele é grande, qualquer galeio que essa parte aqui der aqui na rotatória, ele vai atingir você aqui, entendeu? A chance de ter uma colisão é muito alta, muito alta. Então, o que seria a segunda dica? Nunca avance uma rotatória, uma preferencial, que você esteja parado ao lado de um outro coletivo. Aquele que avançar, deixa ele ir. Se você começou a partir, você viu que ele partiu também, segura e deixa ele ir. Deixa ele ir. Na hora que ele terminar a conversão dele, que ele entrar aqui, que ele acessou, que você viu a traseira dele, você vai, mas eu estou atrasado. Mais atrasado ficaria ainda se você colidir com ele. Tá, pessoal? Então essas são as duas dicas de hoje, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho para quando a gente fizer um novo vídeo, né, vocês serem notificados. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Deixa no comentário aí o que vocês pensam, a maneira como vocês fazem as conversões em rotatória. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Segurança em primeiro lugar.